Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Queridos, hoje a nossa aula vai ser sobre o conto, né? E automaticamente, quando ouvimos a palavra conto, com certeza lembramos dos contos maravilhosos que escutávamos durante a infância, né? Aqueles contos de princesas em castelos, na verdade começando com Era uma Vez e terminando com Viveram Felizes para Sempre. Na verdade ali também são contos, tá? E o que vai ser um conto? Que modalidade de texto é o conto? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o conto pertence a textos narrativos. Então é um tipo de texto narrativo. Só que no caso do conto, como a narrativa ela traz várias vertentes, várias divisões, no conto a narrativa ela vai ser mais curta. Vai ser uma história que vai ser breve, vai ser rápida e que envolve um conflito. Então, aparece um conflito e o conflito será solucionado, certo? A parte de maior tensão no conto é a que nós vamos chamar de clímax. Surge o problema, a partir do momento que surge o problema, que é o conflito, entra-se nesse momento ápice, que é o clímax, que é a parte mais importante, e logo em seguida nós teremos o desfecho, que vai ser o final, tá certo? E aí, quais são os elementos que aparecerão nesse conto? Bora lá! No primeiro caso, nós teremos aqui como característica poucos personagens. Já que é uma narrativa que é curta, a gente não tem tempo para se apresentar muitos personagens. Então, é uma característica do conto que tem, assim, na verdade, a utilização de poucos personagens. A segunda característica do conto é que o espaço ou o cenário vai ser limitado. Então, mais uma vez, como eu falei agora há pouco, se ela é uma narrativa que ela é curta, tem um enredo curto, então automaticamente nós teremos o espaço e o cenário que vai ser restrito ao tamanho da narrativa, né? E, claro, consequentemente, pela questão de ser essa narrativa menor, né? Nós teremos também um tempo que vai ser reduzido. Quanto à estrutura, ou seja, como é formado, né? Estrutura, na verdade, a parte do texto em si, ele vai ser formado por introdução, desenvolvimento e conclusão, como geralmente os textos apresentam, né? Na introdução, vai haver a apresentação da situação inicial, ou seja, o que teremos nessa situação inicial? Apresenta-se personagem ou personagens, né? Porque nós podemos ter mais de um. Cenário em que ocorre a narrativa de uma forma assim, breve, sucinta, mas na verdade essa apresentação. Nós vamos apresentar aqui quem participa da história e onde ela vai se desenvolver. Beleza? No desenvolvimento, nós teremos a parte que é mais importante. E qual vai ser a parte mais importante desse conto? O surgimento do conflito. Surge o conflito. Na verdade, vai haver uma quebra da normalidade. Então, assim, vai acontecer alguma coisa que vai fugir, que vai sair da normalidade do que você vinha contando. E isso vai levar a narrativa ao que eu falei anteriormente, clímax, né? Ao que nós vamos chamar de clímax, que é aquele momento máximo de apreensão, de atenção, onde a partir daquele momento vai se desenvolver o desfecho. E, lógico, que a conclusão vai ser justamente quando acontece o desfecho. Vai ser a parte da história onde o conflito será resolvido. É como se nós estivéssemos num filme, que o filme, na verdade, é um texto narrativo, só que é um texto maior, né? O que acontece, principalmente quando você está assistindo a um filme de suspense? Acontece que tem um determinado momento, então se de repente acontecer um crime, né? No filme aconteceu um crime. E aí tem aquele momento em que você vai realmente descobrir quem cometeu o crime. Então, naquele momento ali de tensão, que está para descobrir quem realmente cometeu, é o que nós vamos chamar de clímax. E ao desvendar quem cometeu o crime, seria a nossa conclusão, seria justamente o desfecho. Porque vai ser a parte onde o conflito
será resolvido. Não é fácil? É muito fácil. E quais são os elementos da narrativa que aparecem no conto? O primeiro deles, o foco, né, gente? Foco narrativo. E quando eu falo em foco narrativo, eu estou falando de narrador. Então, assim, o narrador é quem conta a história. E aí, qual vai ser o foco narrativo? Eu posso ter esse foco narrativo em primeira pessoa, ou seja, quando o narrador ele é chamado de narrador personagem, ele conta e participa da história. Então, posso ter esse foco narrativo em primeira pessoa, ou posso ter o foco narrativo em terceira pessoa. Nesse caso, o narrador ele vai ser observador ou onisciente, porque ele não participa, ele apenas conta a história. A diferença aqui entre o observador e o onisciente é que o onisciente ele sabe tudo sobre todas as personagens e sobre tudo o que acontece na história, inclusive sentimentos e pensamentos mais íntimos de cada personagem, tá certo? Mas tanto o observador quanto o onisciente, eles estarão na terceira pessoa. Outro elemento da narrativa vai ser a questão do espaço. Gente, como eu falei agora há pouco, o espaço vai ser o cenário, vai ser onde acontece o fato, certo? Onde o contexto ocorre. E assim, uma observação que eu faço quanto à questão do espaço é que ele não é só aquela questão que tem o ambiente físico, não. Ele também vai refletir na questão social e psicológica das personagens, tá? Então, o espaço ele pode ser apresentado como aquele ambiente físico, mas também pode trazer essa atmosfera social e psicológica que pode envolver determinados personagens. O terceiro elemento da narrativa vai ser o tempo, ou seja, a passagem da história, a passagem cronológica, né, que pode ser, na verdade, representado por palavras que indicam esse tempo, como dia, mês, ano, estações do ano, horas, ou até mesmo por sensações psicológicas, por passagens. De repente a personagem pode falar assim, na minha infância, né? Há algum tempo, e aí ele pode ou não dizer quando foi esse tempo. Então, assim, nós podemos ter um tempo que é cronológico, que é justamente como nós temos aqui, dias, semanas, meses, anos, né? Ou nós podemos ter também tempos que são psicológicos, que vão ser, na verdade, que serão apresentados de acordo com a personalidade de cada personagem. E, por fim, nós temos também um elemento que o conto traz aqui, que nem todos os autores colocam, mas como nós temos no nosso material, eu vou também falar um pouquinho sobre ele, que é a questão da verossimilhança. E o que vai ser essa verossimilhança? Na verdade, é como se fosse uma semelhança entre os fatos narrados no conto e os fatos reais. Ou seja, são aqueles momentos em que pensamos que aquele conto, aquele fato, ele poderia ser verdade. Ele poderia ter acontecido, ou então que já aconteceu. Quantas vezes nós escutamos um conto e aí você observa e fala assim, puxa, eu já ouvi essa história, eu já vi isso acontecer. Então, quando você consegue associar, quando você traz essa semelhança entre a ficção e o fato real, isso aí nós chamaremos de verossimilhança, tá certo? É você associar algo que aconteceu com algo que é verdadeiro. É você associar o que é ficção com o que é real. Isso que nós vamos chamar também de verossimilhança. Viram como o conto é fácil? É fácil, na verdade, por vários motivos. Ele é fácil por ser uma narração, ele é fácil por ter acompanhado a nossa vida, né? Nós temos, desde a infância, o costume de ouvir essas histórias, esses contos maravilhosos, e automaticamente na vida escolar vocês se deparam com contos fantásticos, né? Tem alguns autores que são especialistas, Machado de Assis, né? É um excelente contador de contos. E assim, é um tipo de narração que é muito utilizado justamente por conta do tamanho. Então assim, quando não dá tempo de você utilizar um texto maior, você utiliza um conto, inclusive para fazer interpretação textual.
porque traz o conflito e o desfecho dele. Então, assim, é um texto que ele é mais rápido, ele é mais sucinto, mas consegue geralmente transmitir uma mensagem, tá? Então, hoje a gente fica por aqui. Até o próximo encontro e um beijo, queridos!